Olá, pessoal, sejam bem-vindos a José Maiu, uma jornada episteme. Hoje eu estou com o querido professor Itamar de Oliveira, da PUC-RS. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do projeto da PUC de inteligência artificial e sustentabilidade. Aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto da PUC, brevemente um pouquinho do projeto que ele também vai estar desenvolvendo em Oxford com o professor Roger Scrip. E eu fazer uma introdução bem curta assim do professor Itamar, que o professor Itamar tem um currículo gigantesco. É uma honra conversar com o senhor, Itamar. Queria agradecer pelo apoio, o compartilhamento de algumas entrevistas minhas, pelo apoio também na entrevista que fizemos com o Quentin Skinner. Bom, pessoal, o professor Itamar, ele possui graduação e mestrado em teologia pela Faculté de Théologie Réformée de Anchin em Provence, mestrado e doutorado em filosofia pela Stanford University of New York, Stony Brook, e pós-doutorado em instituições como a New School for Social Rights, University of Miami, Université de Paris, London of Economics e a Université Cassel, bolsista com Humboldt. É professor titular da PUC-RS, como comentei para vocês, pesquisador do CNPq desde 95 e atua como coordenador de grupos de pesquisa em neurofilosofia, ética da inteligência artificial, membro de comitês de bioética e democracia. Tem experiência em ética, filosofia política, hermenêutica, fenomenologia, idealismo alemão, bioética e inteligência artificial, com vasta produção acadêmica e orientação de dezenas de trabalhos. Bom, pessoal, o professor Itamar, ele é muito reconhecido tanto em âmbito nacional, para quem é da filosofia provavelmente já o conhece, em âmbito internacional também, ele já teve o privilégio de ser aluno de grandes intelectuais como a Sheila Ben Habib, outros, e atualmente a convite do professor Roger Scrip, que é um dos maiores comentadores do John Stuart Mill. Ele é bem reconhecido assim, em Oxford. O professor Itamar vai estar desenvolvendo uma trilogia sobre alguma coisa com Simon Blackburn, né? Tu tinha me comentado em conversas informais que tá desenvolvendo. Bom, pessoal, aí a lista de pesquisadores associados, convidados do Instituto, que o Unitamar já vai falar para vocês, seria o Roger Scrip, o Marcos Gabriel, que é um dos filósofos alemães mais reconhecidos assim do mundo, tem o Otaviano Bueno, que é um importante professor em Miami, brasileiro, tem o Nicolas Klug Correia, da Universidade de Bonn, o James Williams dos Santos, de Erfurt, pena, o meu alemão não é muito bom. Bernardo Gonçalves, do Laboratório Nacional de Computação Científica, André Leclerc, da UNB, que é um dos nomes muito importantes sim, de tecnologia no Brasil, Ricardo Cardoso, do FMG, Marcel de Araújo, Laura Schmidt Mendes, Sinara Narra, Ricardo Bastos, Elizabeth Gobalin, Camila Barbosa, acho que ela tem uns trabalhos sobre realismo político, né? Acho que eu já li alguns trabalhos dela, o Richard Stanley, e o Muji Star da Newcastle e a Ana Maria de Ávila Lopes. Bom, então, para começar, assim, poder explicar para nós assim, como é que é o projeto que vocês estão desenvolvendo com a PUC em colaboração com pesquisadores tanto nacionais quanto internacionais também. Bom dia, José. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer poder conversar contigo e com bastante admiração pelo teu trabalho, que consiste, sobretudo, em tornar mais conhecida a pesquisa filosófica que é feita não somente no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo visando o próprio pensamento crítico, não é? De uma maneira muito ampla, porque a filosofia, eu gosto de dizer, há mais de 2.500 anos desenvolve pesquisas interdisciplinares, não é? Pensarmos desde os pré-socráticos, mas passando por Platão e Aristóteles, Idade Média, filosofia moderna e contemporânea, sempre tivemos interlocuções profícuas com as ciências, as artes e as religiões. Então, essa tem sido a minha concepção interdisciplinar de filosofia, e, nesse sentido, nos últimos 5 anos, desenvolvemos pesquisas interdisciplinares em ética da inteligência artificial, depois abrindo para outros domínios do que se pode chamar filosofia da inteligência artificial, por exemplo, em Stuart Russell, ou filosofia da informação, em Luciano Floridi, que você pôde entrevistar também.
O nosso projeto mais recente é a criação de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de IA e sustentabilidade. E o desafio aqui é, obviamente, que a IA, sobretudo a partir da IA generativa e trabalhos com supercomputadores, usando aprendizado de máquina e aprendizado profundo, né, machine learning e deep learning, consome muita energia, é de muitas maneiras nociva essa pesquisa que utiliza isso ao meio ambiente, mas, por outro lado, a IA é com certeza a mais importante aliada tecnológica para fomentar a políticas públicas, mas do ponto de vista tecnológico, né, milhares e milhares de soluções possíveis para contextos localizados, não é, e situações específicas de sustentabilidade, ou seja, de tornar o meio ambiente mais sustentável, assim como do ponto de vista socioeconômico e societário. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é apenas ambiental, mas a gente coloca a ideia de sustentabilidade ecológica, a partir da qual não se pode sequer postular sustentabilidade socioeconômica e sustentabilidade societária. Então, esses três pilares, desde os anos 70, têm sido definidos para uma boa ideia de sustentabilidade. E, como sabemos, a partir dos anos 70 também a ideia das Nações Unidas de promover desenvolvimento sustentável. E o Brasil, obviamente, tem procurado implementar políticas públicas que promovam os ODS, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde o combate à fome, a investimentos em educação, etc., não é? Até questões propriamente ambientais. Mas, embora esse seja o ano da COP30 e tenhamos o desafio de, não é, de termos mais inserção e também protagonismo do Brasil com relação a esse tema, do ponto de vista da inteligência artificial, nós sabemos que esse debate tem sido praticamente monopolizado por países do chamado Atlântico Norte, né? Pensamos, sobretudo, Estados Unidos, Canadá, mas também a UK, não é? Commonwealth de uma maneira amplamente definida, né? Países ligados ao Reino Unido, a Europa, então União Europeia, basicamente é um clube da OTAN, não é? Para o monopólio de Big Techs e pesquisa de inovação tecnológica e inteligência artificial. Então, o Sul Global não tem sido chamado para essas discussões. E justamente agora, o segundo mandato do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, ficou mais acentuada ainda essa querela, vamos dizer assim, mas que na verdade é um posicionamento agonístico, que não é apenas teórico ou cultural, mas que envolve também interesses geopolíticos do Atlântico Norte com relação a China e Rússia, notadamente, mas como nós estamos vendo agora com o tarifaço absurdamente alto e arbitrário imposto ao Brasil, por exemplo, e à Índia, é um ataque aos países BRICS e, vamos combinar, aos 77 países, mais ou menos, que integram o chamado Sul Global. Então, o nosso projeto tem também essa dimensão de interlocução com esses países BRICS. Já realizamos vários eventos aqui, vamos realizar o quinto no ano que vem, com colegas russos, chineses, indianos, sul-africanos, que também participam dos nossos eventos e deste projeto, assim como esses colegas que foram citados, não é? Interessantemente, todos europeus ou americanos, né? Ou que trabalham nesses dois grandes centros de pesquisa.
porque o que acontece é que até mesmo quando alguém pensa em fazer um pós-doc ou fazer pesquisa, já se pensa em Alemanha, França, Reino Unido ou Estados Unidos, para a área de filosofia, estou falando claramente, né? Então, em outras áreas seria diferente, porque a China, a Índia, a Rússia seriam também consideradas como ah, destinações interessantes para pesquisa científica e acadêmica. Mas na filosofia, mais ainda visível é esse tipo de abordagem eurocêntrica. Então, o que aconteceu aqui num dos nossos grupos iniciados a partir de pesquisas em neurofilosofia, que já iniciaram há mais de 12 anos atrás, eu estou relatando isso para ficar claro que isso não é feito da noite para o dia e não aconteceu ontem, né? Temos um longo histórico de pelo menos 12 anos de pesquisas em neurofilosofia, ou seja, filosofia da neurociência, junto ao Instituto do Cérebro, que é o mais importante centro de pesquisas neurocientíficas aqui do Rio Grande do Sul. E o diretor e criador do Instituto do Cérebro, o professor Jaderson da Costa, me convidou, então, isso a partir de 2012, mais ou menos, com a criação do INSER, a realizar pesquisas interdisciplinares e nós tivemos um primeiro projeto com usuários de Facebook, então pessoas que estavam muito tempo ou bastante tempo envolvidas em a utilização de redes sociais para responderem a questionários sobre dilemas morais. Também aplicamos aqueles jogos, né, Ultimatum e outros jogos parecidos para a questão do processo decisório ser influenciado ou não por um comportamento digital. Então, fazíamos comparações entre resultados obtidos no modo online e no modo offline, fazendo ressonância magnética funcional que permite mapear o fluxo de oxigênio no cérebro e, com isso, o tipo de atividade mental que estava sendo produzida. Enfim, em síntese, não é? Tivemos depois uma publicação que então reflete esses experimentos. No início, mais de 900 sujeitos de pesquisa, e fomos fazendo triagens para chegar aos resultados obtidos durante 3 a 4 anos com apoio do CNPq. Depois desses primeiros projetos, isso tinha um projeto que se chamava Cérebro Social, aí eu já comecei a desenvolver minha pesquisa em cognição social, que seria uma maneira de trazer uma análise neurocientífica para a filosofia da mente. Todo mundo sabe que desde Platão e Aristóteles se fala de psurré, traduzido inicialmente em latim como ânima, e daí ficou a palavra alma. Depois, a partir, sobretudo, de Spinoza, mas já começando com Descartes, século XVII, nós temos uma concepção mais de mente. E é muito bom que português, assim como o inglês, permitem utilizar uma palavra diferente, não é? Como a mente, em oposição, por exemplo, ao alemão Geist, é usado tanto para a filosofia da mente como para espírito. O francês também tem essa mesma dificuldade do alemão, esprit. Então, esprit pode ser mente, mas pode ser espírito, como é pensado, por exemplo, em religião, o Espírito Santo. Mas o que é interessante é que, a partir da neurociência, se retoma a filosofia da mente contemporânea, que inicia em 1949 com Gilbert Ryle, não é? Em Oxford, sobre o seu livro The Concept of Mind, e, sobretudo, filósofos analíticos vão desenvolver, na segunda metade do século passado, importantes questões acerca do dualismo mente-corpo. Agora a gente fala em termos de mente-cérebro, não é? E problemas da consciência, que é um dos mais importantes, problema de outras mentes, problema do eu, né? O self, e uma série de questões que antes eram vistas de uma maneira, numa abordagem metafísica e muitas vezes ainda condicionada por interesses teológicos ou por alguma concepção mística
não é? Porque são coisas misteriosas, vamos dizer assim. A própria ideia de consciência já foi taxada de mistério, né? O mistério da consciência. Então, no INCER, no Instituto do Cérebro, com esse grupo de pesquisas em neurofilosofia, nos últimos 5 anos se criou uma linha de pesquisa dentro do mesmo grupo de pesquisa interdisciplinar em neurofilosofia, uma terceira linha que seria sobre redes neurais artificiais e inteligência artificial. Então, isso é para ficar claro que os chat GPT, quando ele se torna uma big hype, não é? E começa a ser um modismo que todo mundo começa a falar de IA, não é que surgiu agora. A IA floresceu já nos anos 50 a partir de Alan Turing, todo mundo sabe disso. Mas o interesse maior somente nos últimos 5 anos, sobretudo através da IA generativa. Então, por isso que a gente brinca e diz que o chat GPT é o bombril da IA, porque é como se uma marca, não é, acaba tomando conta e ficando mais importante do que o tipo de ferramenta utilizada, como aconteceu com relação à esponja de aço. Mas a partir das redes neurais artificiais e essa ideia, então, de IA generativa, vários problemas se levantam sobre será que a IA, os supercomputadores, têm a inteligência, têm consciência, esse tipo de especulação, não é? Então, a filosofia, nos últimos 5 anos, tem atuado de uma maneira decisiva, particularmente na área de ética da IA, ou ética em IA, também se fala desse modo, Ethics in AI, ou AI Ethics, para formular ou reformular problemas normativos relacionados à utilização da inteligência artificial. Então, essa preocupação ambiental seria um modo de vermos a ética aplicada a questões de meio ambiente, assim como temos a ética aplicada à medicina, a questões da saúde, na bioética. Então, só para finalizar esse comentário, a nossa pesquisa atual em IA e sustentabilidade já passou, já percorreu esse caminho e continua percorrendo de interlocução entre bioética, neuroética, que seria a ética da neurociência, e ética da IA, para entender que nenhuma dessas abordagens parou no tempo e no espaço, não é? Só para deixar claro. A bioética continua também se beneficiando de trabalhos feitos com inteligência artificial e pela neurociência, assim como a neuroética se beneficiou de um monte de coisa que já vinha da ética aplicada à medicina, e agora a ética da IA não é diferente, né? O próprio Floridi, ele fez muitas das suas contribuições sobre explicabilidade, interpretabilidade para o problema da caixa preta em inteligência artificial, especialmente generativa e com aprendizado de máquina, deep learning, com questões que já apareciam na bioética, como a questão da não maleficência e beneficência, não é? Que também está formulada como primeira lei da robótica, ainda por Isaac Asimov, 1950 também, ó, é bastante antigo, mas numa abordagem ainda que era de ficção científica, né? Eu, Robô, I, Robot, depois ficou popularizado num filme com Will Smith, era um texto de literatura de ficção científica. Mas essa primeira lei, que seria de não causar dano ou agir somente de forma a promover o bem-estar da humanidade, é também o que está nos dois princípios hipocráticos, ou seja, que vem de Hipócrates, tem mais de 2.500 anos, porque Hipócrates era contemporâneo de Sócrates, não é? Na medicina, além dos outros dois princípios, autonomia, que é a autonomia do paciente na bioética, na inteligência artificial, na ética da IA, a questão de que o ser humano tem que ter assegurado a sua autonomia, né? Por exemplo, quando se fala da regulamentação de carros autônomos, né? E que não precisam de um ser humano conduzindo o veículo, né? E você sabe que Tesla e todos esses veículos elétricos têm essa capacidade, né? É possível programá-los ou utilizar uma versão que não precise de ninguém assumir o comando da direção.
Embora a maior parte de pessoas que adquirem, por exemplo, Tesla, já se fez pesquisa sobre isso, a maioria não confiaria nos processos decisórios da inteligência artificial para conduzir o seu veículo. A maioria prefere estar no volante, não é? Então, isso é bem importante porque isso seria a questão da autonomia na ética da IA, como era na bioética. E, finalmente, um quarto princípio, o da justiça, que é a questão, então, das implicações sociais para a utilização da IA. No nosso caso, nós pensamos, sobretudo, desde que iniciamos o primeiro projeto com apoio de fomento público, no caso, o projeto da Rede de IA Ética e Segura, que usa o acrônimo RAIES, já temos mais de 50 pesquisadores de várias áreas na nossa universidade, trabalhando no Tecnopuc, que é um enorme, talvez o maior parque tecnológico em universidade na América Latina. A RAIS, apoiada com fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, da FAPERGS, tem desenvolvido, já estamos no quarto ano, pesquisas em ética da IA, justamente com a ideia de promover inclusão social através da inclusão digital. Então, nós subscrevemos a um igualitarismo interseccional, onde buscamos não apenas justiça socioeconômica, mas também justiça ambiental, justiça de gênero e de raça, etnia. Não é? Então, esses quatro princípios, como eu coloquei aqui, mais princípios de transparência, explicabilidade, interpretabilidade, como o Floride bem postulou, não é? É o que baliza as nossas pesquisas. Então, a sustentabilidade é agora reformulada em termos quase metafísicos, né? Eu tendo a pensar assim, que a sustentabilidade, pensada em termos filosóficos hoje, eu digo hoje, século XXI, assume um papel semelhante ao da metafísica durante mais de 1.000 anos, né? Se pensarmos desde Platão e Aristóteles, mais de 2.500 anos. Mas, no caso da sustentabilidade, obviamente, com contribuições empíricas de várias ciências, não é apenas da ecologia, no sentido de pesquisas biológicas, de ecossistemas e de biomas, etc., não é? Mas também a pensarmos em termos de ética ambiental, por exemplo, né? Qual é a questão da humanidade com relação a animais não humanos, com relação à flora, não é? Então, a questão de flora e fauna, obviamente, fazem parte de nossos ecossistemas, e o desafio de sustentabilidade é muito grande, porque interesses socioeconômicos e consideração, ou a preço de alguns empresários, a questão era desenvolver no sentido de explorar esse enorme território, né, que é mais da metade do território brasileiro, né, a Amazônia Legal, com a produção, produtividade e sem pensar em consequências de sustentabilidade. Perfeito, excelente fala. Falaste muito bem, em muitos pontos, assim. Acho que um ponto até que eu comentei contigo anteriormente, a entrevista que eu tava revendo aquela entrevista com o Penrose, que o entrevistador, infelizmente, saiu muito mal, que eu achei muito interessante como o Penrose, ele fez uma associação com o teorema de Gödel e a consciência para explicar por que que a inteligência artificial, ela não é inteligente, porque ela não tem a consciência dele. Ele dá uma explicação bem sofisticada, assim, do teorema de Gödel, que daí eu acho melhor a gente não fazer para não falar equivocadamente. Eu queria te perguntar também, porque o Nicoleles, né, que é um dos mais famosos neurocientistas brasileiros, também ele defende que a inteligência artificial não é nem artificial e nem inteligente. Eu queria entender, assim, com o estudo de vocês, pode ser tua própria opinião também, ou como é que vocês interpretam essa inteligência artificial? Ela é inteligente ou ela só reproduz a matéria-prima que é lhe dada? Assim, ela consegue ter um raciocínio moral, ela consegue ela consegue ser realmente inteligente ou, na verdade, ela só reproduz a matéria-prima que é lhe concedida, assim?
Muito bem, José, eu acho muito bom você estar trazendo isso, porque assim como Penrose e Nicoleles no Brasil, há também Noam Chomsky, né, se tornou famosa a crítica do Chomsky à IA como stochastic parrot, não é? Papagaios estocásticos, porque a IA generativa, como a ChatGPT, trabalha muito com probabilidades e por isso muitas vezes está alucinando e está chutando uma resposta. Mas, obviamente, tudo depende do treinamento e, no caso, de como se formula as questões são formuladas, não é? Há um chat GPT-4, agora o 5 que está saindo. Mas a questão toda, primeiro, para a questão da consciência, como o Penrose coloca, né? Você já mencionou, o teorema de Gödel, foi como ele mesmo postulou a sua crítica a essa leitura entusiasta, não é? De hype da IA, é justamente porque a capacidade de compreensão, como ele fala, understanding, não é algo que possa estar dentro do próprio algoritmo. Né? A contribuição de Gödel foi justamente demonstrar que, para se questionar provas matemáticas, inclusive em modelos de lógica clássica, né, a gente tem uma série de teoremas, né, e você recorre a artifícios, né, que são padronizados, é muito fácil achar um padrão a estabelecer provas, né, através de axiomas ou premissas para se chegar a uma conclusão, e isso é feito de uma maneira que, estando inerente a concepções de modus ponens, modus tollens, para falar de uma maneira bem simples, não é? Isso aí já está dentro da própria lógica. Então, é algo que, para um algoritmo, não permite você transcender a prova, não é? Então, isso que ele disse é a capacidade que o ser humano tem de fazê-lo, mas não do próprio sistema que estabelece provas em matemática. Foi esse o problema não é, da incompletude, segundo Gödel, e que tem comprovação científica e tem aplicabilidade também para a astrofísica, porque o próprio, nós sabemos, Steve Hawking, né, fizeram um filme com esse nome, Teoria de Tudo, mas ele escreveu um paper, isso aí qualquer pessoa entra ali e vê, é um paper até fácil de ler, que não é muito longo, é essa ideia de Gödel também, que o Hawking emprega para dizer por que é que ele não acredita nessa teoria de tudo. A ideia, intuitivamente, seria unificar essa teoria dos quatro campos, né? Você pensar em termos de campo gravitacional para a física clássica, né? Newtoniana, campo eletromagnético e relatividade, e depois forças fracas, força forte, não é? Na física quântica, pensarmos esses três grandes modelos da física, não é? Física clássica, relativística e quântica, do ponto de vista matemático, não é? O Gödel demonstrou ser impossível de se atingir, porque não se completa. Não é? Ele iniciou essa pesquisa em resposta ao problema colocado por Bertrand Russell, não em Oxford, mas em Cambridge, não é? Sobre a teoria dos conjuntos, mas pensando em termos da sua produção de Principia Matemática, que ele publicou com Whitehead, e em correspondência com Frege, que foi o grande lógico na virada do século XIX para o XX, e o início da filosofia analítica e de grandes empreitadas da lógica para sair de modelos aristotélicos e das lógicas concebidas de maneira clássica. Então, depois disso, o Nicoleles também, pela sua ideia de eu, de self, a partir de pesquisas em neurociência, com razão, ele pode questionar o uso da palavra inteligência e o uso da palavra artificial. É óbvio que se pode fazer esse tipo de questionamento, mas, grosso modo, até a Unesco, que tem um documento importante, né, fizeram uma recomendação no final de 22 para a ética da IA, né, assim como tinham feito para a bioética e para a ética da ciência,
Eles fazem consultoria com vários pesquisadores e cientistas do mundo inteiro para esses assuntos que dizem respeito a toda a humanidade, né? Eu tive duas vezes lá na sede da Unesco, em Paris, e participei do momento que isso estava começando a ser lançado na França, né? Participei, por exemplo, do lançamento da primeira cátedra de ética da IA na França. Foi na Universidade de Côte d'Azur, em Nice. E uma professora de Paris me convidou como um dos keynote speakers. E eu era a única pessoa do Sul Global. Inclusive, eu disse isso na minha fala. Claro, o pessoal ficou um pouco desajeitado assim de ouvir alguém dizendo isso. É, porque eu sou a única pessoa que não sou da Europa ou da América do Norte. Mas, interessantemente, o que a gente observa é que pode-se evitar uma definição conclusiva, e a Unesco fez isso, dizendo que você toma apenas, assim, de uma maneira geral, que a inteligência artificial é uma combinação de hardware e software do que já se tinha em computação, né? Vem a partir de Turing mesmo, desenvolvimento de computabilidade de processos de trabalho de análise, tratamento de dados através de algoritmos cada vez mais sofisticados que permitem, com aprendizado de máquina e aprendizado profundo, reproduzir tarefas humanas, como, por exemplo, traduzir um texto ou responder a uma pergunta, não é, em matemática, física, filosofia, história ou geografia. Por quê? Há um acesso a um conjunto gigantesco de bancos de dados e de dados, de uma maneira geral, você pensar em tudo que é produzido e que já está disponibilizado de forma digital, não é? E pensar isso em todas as línguas, mesmo que fosse somente em inglês, já seria suficiente para responder qualquer tipo de pergunta. Mas imagine que isso é feito com a capabilidade de tudo ser traduzido de qualquer língua a qualquer outra língua, não é? Então, com isso, é algo muito próximo do que você pensaria de uma inteligência, não é? E é artificial porque não é desenvolvido isso simplesmente de forma natural, biológica. Então, daí é até interessante pensar o uso dessa palavra artificial, porque o argumento de alguém como John Searle, já há muito tempo, ele questionava aquele argumento do quarto chinês, que uma máquina, um supercomputador e agora inteligência artificial, fosse capaz de passar de um nível de sintaxe a um nível de semântica, ou seja, simplesmente trabalhar com algoritmos. Quando você faz uma página HTML, vou dar isso como um exemplo fácil de entender, é uma codificação que você faz para uma linguagem que te permite fazer uma página, um website, um site na internet, não é? Mas essa codificação e descodificação, a pessoa nem precisa saber HTML e já no Word do Microsoft, por exemplo, você já faz direto, porque a máquina converte. Então, esse trabalho de converter de uma linguagem em outra é isso que a IA generativa consegue fazer, inclusive ameaçando empregos de programadores. Isso deve ser dito, porque quando se fala, as grandes ameaças da IA vai tirar o emprego de. Olha, filósofos e filósofas podem ficar tranquilas, não vão perder seus empregos, porque na área, sobretudo em áreas das humanidades, são as menos ameaçadas pela IA. As mais ameaçadas são, sobretudo, o cara que é programador, por exemplo. Porque a IA sempre vai poder, você diz, programas que codifiquem Python ou alguma linguagem, você pode pedir a COBOL, a Fortran, a linguagem se quiser mais antiga, que foram as que eu conheci. O meu primeiro emprego foi com a mainframe da IBM, quando eu ainda fazia engenharia eletrônica, há mais de 42, 43 anos atrás, não é? Mas é interessante pensar que já tínhamos modem há 43 anos atrás, só que não era comercializado. Se usava somente com IBM, por exemplo, algumas poucas marcas ou firmas de computação e no Brasil vinculadas a sistemas bancários, né? O Brasil tinha uns 10, 11 bancos no final dos anos 70 que utilizavam essa tecnologia. Então, tive a sorte ou a coincidência de, como estagiário da engenharia eletrônica, trabalhar e depois fiquei empregado mesmo e fazendo concurso e tudo, com prova da IBM para utilizarmos computadores, que na época eram jurássicos,
com muito menos capacidade do que um smartphone hoje, né? É preciso um prédio inteiro, né, para você rodar um programa para fazer transações de compensação de cheques, por exemplo, usando o modem. Não tinha internet, obviamente, isso é 81, eu estou falando que 1981, 82, né? Então, bastante tempo atrás. Mas o que é interessante de pensarmos é que esse desenvolvimento exponencial, que nos leva a pensarmos agora que estamos na quarta revolução industrial, não é? Sobretudo com o uso de inteligência artificial para a formulação de algoritmos, parece desafiar a ideia de que sejam apenas papagaios estocásticos. Eu entendo o questionamento de Chomsky, é muito interessante, mas a aposta continua. Só para deixar claro isso não é um assunto resolvido. Então, resumindo, o Searle e esses três autores que nós mencionamos aqui, um da física, astrofísica, como a Roger Penrose, não é? Miguel Nicoleles, um dos maiores neurocientistas do mundo. Posso dizer aqui que fiquei muito feliz nesse mesmo evento na universidade lá em Nice, ver um neurocientista francês iniciou a conferência mencionando a Nicoleles, né? Porque ele é famoso internacionalmente. O trabalho, só para dizer isso, o trabalho que o Elon Musk faz com o Neuralink vem todo do Nicoleles, inclusive pessoas também. Eram pesquisadores que trabalhavam com ele, né? Enfim, e o Chomsky, que com certeza foi um dos maiores, ele está vivo ainda, mas um dos maiores linguistas do século XX, e também eu gosto muito dos trabalhos dele em a teoria política, sua leitura de relações internacionais. Mas o argumento do Chomsky, assim como o do Searle, podem ser e continuam sendo questionados por pessoas da área da computação ou pessoas da área de filosofia da informação que se questionam se esse nível de semântica não será, em algum momento, atingido. Alguns dizem que já está sendo atingido. Vocês sabem dessas histórias de pessoas que dizem, não, não é? Um supercomputador da Google estava consciente porque me deu tal resposta. Olha, isso obviamente não serve como argumento, porque já entre os criadores, que a gente sabe, quando surgiu essa palavra inteligência artificial, em Dartmouth, um deles, o McCarthy, ele chegou a dizer que termostatos têm consciência, porque um algoritmo é como um termostato. Eu gosto de dizer isso também para as pessoas entenderem por que é que o equilíbrio reflexivo amplo, reflective equilibrium, ou wide reflective equilibrium, como foi utilizado por John Rawls em sua teoria da justiça, mas não foi Rawls que inventou esse termo, ele pega de um filósofo da ciência, Nelson Goodman, é um tipo de termostato. Porque a ideia é essa, assim como na previsão do tempo, se eu pegar, consultar hoje aqui, ó, no celular mesmo, qualquer pessoa entra ali, temperatura daqui a 10 dias, está ali, aparece, no meu aparece na primeira tela, aparece a temperatura que faz agora em Porto Alegre, você muda a cidade que você quiser, porque isso aqui tem para o mundo inteiro, né? Mas você vê para 10 dias, vamos supor que diga que daqui a 10 dias vai chover. Quando você fizer essa mesma pesquisa um dia antes, você pode obter um resultado diferente. Por quê? Porque 10 dias antes você tem menos precisão e precisão com base empírica, não é chute, adivinhação, religião ou superstição. Não. Isso aqui é através de satélites, de tudo que tem no planeta Terra, todas as ferramentas, laboratórios, pesquisas disponibilizadas para previsão do tempo. Estou falando de weather forecast, não é como colocou o Nelson Goodman. Então você tem você pode calibrar a previsão que você tem 10 dias antes com o que você vai obter um dia antes. Então você calibrar significa que você vai e revisa, entende? Você tem a iteração, esse é o termo. Tem um trabalho de iteração desses padrões e de recurrence, isso é de forma recursiva, uma recursividade. Então, o que a gente tem que entender aí é que o algoritmo já faz isso. Quando você calcula o número, por exemplo, que é uma constante, π, dividindo a circunferência pelo diâmetro, né? Nós tínhamos algoritmos desde Arquimedes, e hoje são cada vez mais sofisticados, e essa computabilidade é feita com supercomputadores.
Então você tem bilhões e bilhões e trilhões de casas decimais depois do 3,14, não é? E nunca vai chegar a obter um padrão para dizer que nesse padrão, agora vai se repetir de novo. Não. É justamente por isso que é um número transcendente, não é? Então a questão toda aqui que está em jogo é justamente o problema do algoritmo. E isso aí é parte do argumento do Penrose, não é? Para Gödel. Quando você está reproduzindo, fazendo a computabilidade, o algoritmo, você não pode transcender isso. Você está dentro do sistema, entende? Então, quando a gente está interpretando, e eu estou tentando dar essa resposta, eu estou, de certo modo, me separando, estou compreendendo, nós estamos falando de algo, né, que está fora de nós, não é? Esse é o argumento também para o Searle e o Chomsky, de maneira ah, analógica, vamos dizer, para dizer que a IA não é realmente inteligente, porque não tem essa capacidade consciente de interpretação, e está sendo apenas fazendo um trabalho algorítmico que é baseado em algo que é recursivo, iterativo, padrões que podem ser reproduzidos. Mas aí é que eu acho que é interessante pensar que a ideia que o John Rawls postulou é que se você tem o termostato, para ficar bem claro, aí na Serra Fluminense, e diz, olha, está fazendo menos de 14 graus, ou começa de 14 graus para baixo, e o carioca, a pessoa que está aí na serra, vai dizer: olha, está frio, não é? Então você programa o seu termostato para quando começa a fazer menos de 14 ou de 14 para baixo, a temperatura que você escolher, começa a aquecer o ambiente, a fazer uma calefação. A mesma questão, por analogia, para esfriar o ambiente. Começa a fazer mais de 35 graus ou 30 graus, alguns podem dizer, o ar-condicionado começa a resfriar o ambiente. É o mesmo princípio do termostato, não é isso? Mas veja bem, o que o Rawls então observa é que o equilíbrio reflexivo amplo, mesmo tendo essa recursividade, a iteração, etc., precisa que alguém diga o ponto de ajuste, não é isso? Então é isso que tem que ser levado em conta. Ele não está agindo sozinho ou está fazendo de uma maneira sem a presença humana. Então, isso é muito interessante pensarmos nesse sentido, que o algoritmo tem a questão da pessoa que está interpretando o algoritmo ou que está ajustando o algoritmo para os fins tensionados, né? Do verbo tensionar, porque essa é coisa que importa para o seu. Eu estou me lembrando disso agora, assim, de pensar em intencionalidade. Sem intencionalidade, você não pode dizer que a consciência está sendo utilizada para algo, né? Tem essa capacidade teleológica que não é dada na natureza, não é? Que isso é muito mais uma questão reflexiva humana. Pelo menos esse já foi o argumento desde Immanuel Kant, ou seja, diferentemente de Aristóteles, né, que não seria um telos inerente à própria natureza. Então, isso aí é bem interessante, e é por isso que diferentes leituras de autores e de ideias na filosofia nos ajuda bastante, porque se você pensar em um plano de imanência como Spinoza pensa, não é? Eu acho que o Einstein, e foi isso, eu estou citando isso porque foi o que me trouxe para a filosofia de forma decisiva, quando eu ainda era estudante de engenharia eletrônica, a leitura de um livro de vulgarização do Albert Einstein, em português, que eu li, a Como Vejo o Mundo. Né? Em alemão é Mein Weltbild, minha visão de mundo. Então, o Einstein, ali, ele tenta dizer, por exemplo, que a ideia dele de natureza era como Spinoza, uma ideia de determinismo, não é? De que tudo na natureza não tem ideia de liberdade. Mesmo quando você fala de queda livre ou de radicais livres, esse livre é entre aspas, porque você está dentro de um condicionamento físico, no caso da lei da gravidade, né? Todo corpo é atraído para o centro da Terra com aceleração constante próxima a 9,8 metros por segundo ao quadrado, e radicais livres, há também na biologia
tudo é de forma condicionada e determinada. Então, com a introdução do fator de probabilidade e incerteza da física quântica, né, ficou famosa aquela frase do Einstein que Deus não joga com dados no universo, mas a coisa vai de uma forma contraintuitiva numa direção oposta. E isso o Penrose, que é já um autor então que tem essa leitura da física quântica, nos ajuda a ver que mesmo assim, não é, a situação não favorece uma ideia de total imanência, porque tem a capacidade humana de transcender, né, o que está sendo feito. Então, mesmo que a pessoa não está evocando um Deus no sentido do teísmo, não é, do judaísmo, cristianismo ou islamismo, para um Deus teísta, né? Um Deus pessoal, criador do universo, é possível postularmos transcendência dentro da imanência. Essa é a ideia que o Penrose está defendendo, mas que aparece também em Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia, que, como todo mundo sabe, era matemático de formação, e um matemático brilhante, não é? Toda a fenomenologia inicia com a ideia da filosofia do número. Será que números existem? Será que números são construções? Será que são ficções? Né? Assim como os objetos da matemática. Então, essas questões em matemática e física me motivaram a pensar questões análogas em ética e filosofia política, depois estética, epistemologia, lógica, e por isso eu acabei fazendo essa conversão para a filosofia e eu nunca cansei de explorar as possibilidades do pensamento. Então, quando a gente se refere a certos autores e autoras da filosofia, eu, pelo menos, não acredito que nenhuma dessas pessoas tiveram alguma revelação divina, e você vai encontrar todas as respostas em Aristóteles, a Kant, ou Heidegger, ou qualquer um desses autores contemporâneos, não é? Eu acho que a atitude filosófica por excelência, e eu digo isso seguindo Wittgenstein, que foi o autor que, obviamente, sendo engenheiro, e que foi para fazer filosofia em Cambridge, né, me inspirou muito a pensar nisso, é que a atitude filosófica default, não é, padrão, é a dúvida, a pesquisa permanente, skepsis, daí que vem a palavra skepticism, que nós traduzimos em português como ceticismo. Então, a atitude filosófica padrão é o ceticismo. Então, eu sou um cético, embora não use crachá, não é? Ou carteirinha, cético de carteirinha. Porque eu acho que a gente tem a atitude cética, mas adota posturas, né? Se alguém pergunta, você tende a ser externalista ou internalista, né? Em filosofia moral, você, por exemplo, quando fala do Simon Blackburn, eu gosto muito da crítica que o Simon Blackburn faz aos colegas do professor Roger Crisp. Mas eu disse isso quando eu fiz minha correspondência com relação a essa ida para Oxford, porque eu já o havia conhecido antes, né, vários anos atrás, estive em outras ocasiões com o professor Crisp, e, embora eu admire muito o trabalho do Derek Parfit, que é o grande filósofo de Oxford até hoje, que quase todos colegas de Oxford seguem nessa linha, não é, do Parfit, eu prefiro a crítica do Blackburn ao Parfit, que está no terceiro volume do On What Matters, né, o Parfit. O ponto mais, digamos assim, decisivo, divisor de águas, é se a ética ou proposições ético-morais, normatividade em filosofia prática, tem que ser estabelecida numa concepção não naturalista. Essa é a premissa central, é a tese central do professor Parfit, já falecido. E todo mundo em Oxford assina embaixo. Não é dizer assim, infelizmente, mas aqui no Brasil a maior parte do pessoal vai seguindo, né? O discipulado, mesmo de uma maneira tácita ou inconsciente, não sei. Não é? Eu acho que não é tão inconsciente assim, porque as pessoas dizem, não, eu estudei muito, trabalhei, e eu acho que é isso mesmo. Não tem normativa. Isso já começa com Kant, essa leitura. Uma coisa é você descrever fenômenos da natureza,
outra coisa é você prescrever, dizer como o que deve ser. Eu mesmo, durante muito tempo, digamos assim, me identifiquei muito com essa leitura, mas eu sempre mantive, pela minha atitude cética, um pé atrás, para questionar, será que a gente pode, né, então daí pressupor isso sem ter algum tipo de agenda teológica ou atitude, pressuposto religioso por trás? Porque, em última análise, eu creio que isso que acontece. Se a pessoa é religiosa, ou é judeu, cristão ou islâmico, facilmente vai dizer, não, em última análise tem que ser não naturalista, porque Deus criou, etc. Então, aí está a questão da ética, a primazia da razão prática com relação à razão teórica, né, da primeira crítica de Immanuel Kant. Enfim, todo esse tipo de argumentação transcendental. Durante muito tempo, até o nome de um dos meus programas de pesquisa, Semântica Transcendental, que era o nome do grupo do professor Gélico Loparic, do qual eu participei. Ele era meu colega aqui na PUC do Rio Grande do Sul e que eu admiro como um dos maiores filósofos brasileiros até hoje, não é? Mas eu acho muito interessante e creio que a leitura do professor Loparic é a melhor, a mais defensável para o Kant, ou seja, de atribuir uma semântica transcendental para a obra completa do Kant, né? Ou seja, pensando nas três críticas, não é? A questão do conhecimento, né? O que posso conhecer, não é? A crítica da razão pura, a questão da ética e da filosofia prática, a filosofia do direito, a filosofia da história, né, filosofia da religião, né, o que devo fazer, e a terceira questão, o que me é permitido esperar, que é a terceira crítica, a crítica da faculdade de julgar. Inclusive, eu pus isso como título para uma das minhas pesquisas sobre Kant e inteligência artificial. Eu creio que é um argumento muito bom kantiano é dizer que essa capacidade de reflexividade no ser humano, no cérebro, no neocórtex humano, ainda não foi demonstrada por supercomputadores, nem mesmo com a IA generativa. Isso aí eu concordo, né? Essa capacidade de produzir o juízo reflexivo, de ajuizar, não é? Então, esse juízo reflexionante de Kant parece questionar a ideia de uma IA consciente ou inteligente nos termos que o Penrose e o Nicolelis estão questionando. Mas, como eu acabei assim, de confessar publicamente, porque isso é entrevista pública, eu vejo problemas com essa concepção de ética e de normatividade ético-moral. Então, eu creio que o Blackburn tem razão ao levantar a suspeita de que as emoções, por exemplo, o que era já defendido ali no começo do século XX pelos chamados expressivistas, né, a partir de Sir A.J. Ayer, né, o Ayer, com essa ideia de emotivismo, expressivismo, não é? Trouxe um elemento importante, porque as emoções estão ligadas ao cérebro, assim como a capacidade de racionalidade, de argumentação coerente, epistemológica, etc. Então, eu subscrevo ao quase realismo do Blackburn e acatei a sua crítica, porque foi publicado, né? Ele, inclusive, ele fez duas versões, você entra ali na internet e obtém as duas versões das críticas do professor Blackburn, que já está aposentado, ao seu colega Parfit, e que não é seguida pela maioria. A grande maioria segue o Parfit, e meus colegas aqui no Brasil, quase todos, não vou citar nomes, porque seria uma saia justa, não é? Mas eu sempre trouxe isso. Mas tem muito a ver com a leitura do Wittgenstein. Só para deixar claro, o primeiro Wittgenstein, como todo mundo sabe, no seu tratado lógico filosófico, a sua ideia de que a filosofia não devia se envolver com pseudo-problemas e que questões, por exemplo, de lógica e de estética, né? Isso que é muito interessante, né? De ética, não é? Essas questões têm que ser diferenciadas no sentido de que a lógica cuida de si mesmo e não precisa, quando você recorre a uma normatividade rigorosa, não é? Encontrar isso em proposições acerca do mundo, não é? É um pouco a contraposição entre juízos analíticos, juízos sintéticos, juízos a priori, juízos a posteriori,
necessidade e contingência. Somente que, só para deixar bem resumido esse problema, contrapor necessidade à contingência, que já começa lá com Aristóteles, essa é uma questão metafísica, né? E Kant contribui muito para a introdução do pensamento modal. Mas isso foi muito mais desenvolvido depois de Frege, com lógica modal sobretudo, com questões do intuicionismo em matemática e a entrada do construtivismo. Eu estou dizendo isso porque isso foi decisivo para mim, como leitor de John Rawls, quando Rawls cita Charles Parsons, um grande matemático de Columbia University, que o Rawls pôde se referir à sua obra para a ideia do construtivismo político, se servindo então de Kant como modelo de construtivismo. Isso eu acho bem interessante. Mas essa posição já é contrária à leitura do Moore no início lá da ética normativista, não é? Em Cambridge. Então, essa leitura de Oxford está seguindo, em grande parte, a leitura de Moore. Então, isso eu coloquei também nessa correspondência com Roger Crisp, porque eu acho interessante, mas eu optei por levar a sério a crítica do Blackburn e pensar, por exemplo, um modelo como esse de Parsons, que o Rawls creio que é mais defensável, de tomar então como um antirrealismo e não como realismo moral. Porque realismo moral é você dizer que existe o bem, essa normatividade, como uma forma platônica, como, por exemplo, no platonismo matemático, dizer que números existem, formas geométricas existem. Você pode dizer isso, você pode dizer o que você quiser, obviamente, mas é como se fosse um dogma, como se fosse um axioma, não é? Para quem faz matemática ou para quem faz filosofia moral. Então, se eu vou questionar isso, eu posso ser levado a uma leitura que vai também questionar essa ideia de normatividade sendo não naturalista. Então, eu voltei a Spinoza, no século XVII, como um autor que permite isso, interessantemente, porque a sua ética é conhecida, sobretudo, pelo fato de ser modo geométrico, né? De forma geométrica, né? Seguindo um método geométrico. Mas, no entanto, para nossa surpresa, o Spinoza não está pensando só em dedução, ou seja, sair de universais para particulares. Ele permite também a leitura de particulares ao universal como num modelo indutivo, porque ele não está propondo uma codificação ética, um imperativo categórico, a única forma de ética. Não. Ele permite que essa busca da felicidade, que é uma coisa tão rara quanto difícil, né? A liberdade é uma coisa tão rara quanto difícil, a ser experienciada por qualquer pessoa, qualquer agente moral, de forma ativa e passiva, não é? Mas envolvendo muitos outros elementos. Então, o resumo da ópera é esse, que com a inteligência artificial, dialogando com o que a gente faz em ética e filosofia moral, nós temos a possibilidade de usar modelos híbridos, né? Isso aí, a partir de Blackburn, é o que se faz com a sua crítica a Porphyry. Então, não é o caso de dizer que não pode ter um certo tipo de normatividade, como se faz na lógica e até nas ciências da natureza. Porque eu entendo que o grande perigo, José, só para esclarecer de novo, porque esse é o meu programa de pesquisa atual e que está me levando a querer concluir com a publicação de uma trilogia em inglês, o que eu propus ao professor Crisp. Não é que eu vou escrever 3 volumes lá, esses livros já estão quase prontos, né? Eu Ah, estou maravilha, apenas tô excelente. revisando, eu estou revisando esse trabalho, mas o trabalho é justamente esse, de mostrar que não se pode, quer dizer, poder a pessoa pode dizer, eu sou kantiano e tudo está aqui resolvido aqui. Não. A partir de Rawls revisita vários modelos éticos, morais, né? E ele vai tentar mantê-los em aberto, não é? Não tem um único modelo normativo. Então, com a inteligência artificial, o que a gente está vendo é a possibilidade de combinar modelos de éticas da virtude, não é? Que seriam os modelos teleológicos, por exemplo, a ética nicômaco-aristotélica. A gente precisa cultivar esses princípios éticos, as virtudes, etc. É uma coisa que se faz
e existe um certo tipo de perfeccionismo. Isso não é isso? O outro, de consequencialista, são os utilitaristas que pegam o bem como o princípio de utilidade. Não é? Então, é possível fazer ética pensando nas consequências. E, finalmente, o terceiro maior modelo ético-normativo é o kantiano, que é o deontológico. Então, eu creio que a inteligência artificial nos leva a querer combinar os três para poder defender uma ética da IA de maneira não é, razoável e contundente. A gente tem que respeitar a humanidade como fim em si mesmo, como postulou Kant, mas isso não é porque tivemos uma revelação divina. Você não tem que, a partir de uma premissa desse tipo, pode fazer até de uma maneira pragmatista. Então aí vem a minha terceira, digamos assim, a contribuição com relação a essa questão. O pragmatismo, como Rawls, seguindo John Dewey, Peirce e outros do pragmatismo americano, é a ideia de que você não tem que ficar preso nem a um modelo do tipo de filosofia analítica, como foi pensado no primeiro Wittgenstein, antes de entrar no segundo Wittgenstein, né, que eu não completei aquilo que eu comecei a dizer sobre o Tractatus, mas nas investigações filosóficas e trabalhos do Wittgenstein sobre filosofia da psicologia, filosofia da matemática e filosofia da lógica, nós temos essa ideia de diferentes formas de questionar, por exemplo, o problema de seguir regras, não é? Então, isso interessou Rawls no seu doutorado, que ele fez com um amigo e uma pessoa muito próxima de Wittgenstein, o Norman Malcolm. Então, o Rawls deixa bem claro que ele saiu de um modelo utilitarista, que é então esse de Oxford, ele fez também um estágio de um ano em Oxford, a leitura não é, desses autores utilitaristas na linha do Parfit, e se deu conta de que não era convincente ficar apenas nesse modelo. Não é? Então, ele pegou também, revisitou Methods of Ethics, do Sidgwick. Henry Sidgwick, a sétima edição, foi editada pelo John Rawls. Então, nesses modelos que o professor Sidgwick desenvolveu e que faz parte dessa grande, rica e robusta tradição de Oxford, mas que pode ser questionada. Inclusive, eu posso citar aqui um autor de Oxford que tem então uma leitura já que é alternativa. Por exemplo, o que vem na linha do Speech Acts Theory, né? Teoria dos atos de fala, do Austin. Então, Austin, assim como Searle, que vem dessa linha, é mais próximo, por exemplo, do Habermas. Você, pô, mas Habermas em Frankfurt? Exatamente. Essa leitura continental ela combina mais com a leitura fenomenológica, que é essa da primeira pessoa, que tem emoções, que tem sentimentos e que está aberto a elementos não cognitivistas, que está nas pesquisas em neurofenomenologia. Então, com a filosofia da neurociência, isso fica mais claro ainda, embora não seja explorado pelo Blackboard, mas é nessa linha que se identifica uma leitura como a dele, não é? Então, nesse sentido, nós temos aí também uma razão a mais para pensarmos que não podemos estar satisfeitos apenas com um modelo que seja totalmente dedutivo ou totalmente indutivo, ou combinando os dois sem se dar conta. Só vou dizer isso para concluir esse conjunto de reflexões sobre a questão da consciência e inteligência. É que a questão toda não pode ser resolvida sem se dar conta do problema difícil na ética, na filosofia política, das generalizações. Isso que o John Rawls viu de maneira decisiva, porque, do ponto de vista de um pensamento subspecies eternitatis, né, se fôssemos pensar de uma forma espinosista, não é, dedutiva, é a teoria ideal. Mas, como o Rawls diz, as pessoas são de carne e osso, têm emoções, têm comportamentos contraditórios, etc, etc. Então, por isso, pelo equilíbrio reflexivo amplo, a gente revisita as nossas intuições morais, nossos juízos morais, tudo aquilo que a gente achava que era certo e verdadeiro, ou errado. Ele dá o bom exemplo da escravidão. Por que é que durante séculos, mesmo filósofos, não disseram nada contra a escravidão? Menos ainda religiosos, né?
pessoal deixou passar batido. Mas, olha, foram mais de 2000 anos, né, que poderiam ter produzido texto. Não, isso é inaceitável. Ou racismo, ou sexismo. Por que é que não foi trazido nada e dizer, não, como é que esses cinco. Porque você tem 55 a 77 autores dos pensadores, você encontra dois nomes de mulher, não é? Hannah Arendt e Elizabeth Anscombe. E onde é que estão as mulheres, não é? Então, esse monte de macho eurocêntricos, brancos, não é? Esse pensamento eurocêntrico, não é, teve o ponto cego para a questão de a raça, a sexualidade, gênero, etc. Então, o que nós vemos é que agora, indo para não é, segunda década, terceira década, nós estamos já em 2025, do século XXI, não podemos ficar apenas em autores do século XVII, como Descartes, ou do século XVIII, como Kant, o Hegel, no século XIX, ou voltarmos a algum pré-socrático, alguma ideia, não é, como às vezes o Heidegger dá a entender que, não, os pré-socráticos tinham essa. Sem uma atitude que vai cair sob suspeição, dizer, olha, isso é uma leitura meio mística, nem que seja o que eu chamo de misticismo semântico, não é? Então, eu creio que a melhor maneira de nos esquivarmos disso é tentarmos entender que, mesmo para mantermos essa referência com essa rica tradição filosófica de 2.500 anos, nós precisamos também acompanhar as artes, as ciências e as religiões. E eu penso, sobretudo, com relação às ciências, olha, o que está sendo feito hoje em astrofísica, em biologia molecular, em genética, não é? Em tudo que se faz em inovação científica e tecnológica, não é? A filosofia tem que levar a sério essa interlocução, como, por exemplo, Immanuel Kant levou. Se não fosse Isaac Newton, você não teria uma revolução copernicana na filosofia crítica de Kant. Não é? Isso é uma questão bem importante de ser pontuada. E até a questão Mesmo do para tempo. Sim, por favor. Não, desculpa te interromper. Continua, Matheus, você tá não, só tô dizendo que quando tu falou do Newton, eu só consegui entender o tempo do Kant só quando eu li Newton. Eu fui forçado. Pois é, exato. Quando o Kant Sim, fala de e Newton, porque ainda que tem. por razão pura, eu não entendi nada. Eu tive que ler Newton, entendi o que ele tá dizendo agora. E, sobretudo, muito bem, José, porque, inclusive, é um ponto de desacordo epistêmico entre Newton e Leibniz, não é? E, nesse sentido, Leibniz estava, digamos, melhor posicionado com relação à concepção relativística de espaço-tempo. Nem o tempo, nem o espaço podem ser tomados de maneira absoluta, não é? Agora, se a pessoa tem um pressuposto teológico, como era o caso de Newton, não é? Mesmo que não fosse um teísmo ortodoxo, né, fosse algo Rosa Cruz, ou que diabo seja, né, que você queira dizer, ele se interessava muito pelas profecias da Bíblia hebraica, por exemplo, do livro de Daniel, que é um tipo de escatologia no chamado Antigo Testamento, não é? E eu mesmo li todos esses textos do Newton quando eu era estudante de engenharia, assim que eu comecei a me interessar pelas interlocuções entre física, matemática e filosofia, mas também teologia. Não posso descartar isso, e até na teologia é bastante complicado a pessoa ver que, se tem uma leitura liberal, não é? É compreensível que algumas pessoas no judaísmo, cristianismo ou islamismo possam ter uma leitura apenas cultural ou simbólica, não é? Mas não necessariamente porque acreditem num ente, não é, chamado Deus, ou o nome que você der, Alá ou Hashem, não é, o tetragrama, não é, de uma maneira essencialista, substancialista, não é, em termos ontológicos, não é? Eu creio que, nesse sentido, o meu posicionamento é realmente seguindo Einstein, de dizer que é muito próximo de Spinoza, não é? Eu creio que essa é a leitura bastante interessante para o século XXI. Bom, tu levantou muitos pontos, foi uma aula, assim, eu vou reassistir várias vezes essa entrevista, eu gostei muito das tuas falas, assim. Uma das falas iniciais, assim, até que eu anotei, assim, só para fazer uma questão, até para coadunar um pouco com algoritmos e o que recentemente veio à tona, né, com o influenciador Felca, assim.
queria te perguntar, assim, como tu falou de condições livres, assim, o que tipo de regulamentação, que tipo de sistema moral que a gente tem que obter para ter um certo regulamento dos algoritmos, assim, para evitar fake news, evitar também casos tenebrosos que nem ocorreu com essa divulgação do Felco e outros crimes que acabam ocorrendo, que o algoritmo ele vai condicionando a pessoa pelo que ela vai curtindo, compartilhando, ele vai dando materiais para ela e eu queria que tu explicasse assim, quais são o que nós devemos fazer assim, o que vocês também estão trabalhando assim para ajudar os órgãos governamentais para ter algum debate sobre a regulamentação das redes. Assim. Eu sei que é complexo, porque principalmente para os pessoal mais liberal, assim, porque pode estar intervindo uma liberdade de expressão, mas também tem aquela coisa do mil, né, que tu trabalha com o CRISP também, do hard person, né, tipo, a minha liberdade termina quando infere a do outro. Então, queria que tu explicasse, assim, o que vocês estão desenvolvendo, ou tua opinião pessoal também, se preferir, sobre se a gente tem que ter alguma regulamentação dos algoritmos da internet, como é que tu enxerga esse debate que é um debate caloroso, assim, né? É um... Sim, muito boa essa tua questão, porque é o problema da manipulação de pessoas, né, e da desinformação, não é? Porque deepfakes, como você mencionou, aí são vídeos ou áudios manipulados com inteligência artificial que podem criar falsas declarações ou situações envolvendo candidatos, por exemplo, na política, isso tem acontecido, ou figuras públicas, né, para desacreditar Donald Trump, o presidente Lula e por aí vai. Já a fake news, não é? Isso já há muito tempo, não é? São notícias falsas ou distorcidas, levando eleitores à desinformação. Então é muito parecida, mas a verdade é que fake news é algo que você pode pensar desde sempre. Eu posso até dizer assim, eu sei que é muito polêmico e até perigoso dizer isso em público, mas a Nietzsche, já em suas instigantes provocações contra a religião, ele tem um pouco essa ideia de que a religião é, na verdade, um tipo de fake news, não é? Porque não, você não tinha essa ideia com o uso de computação para pensarmos já nos termos de deepfakes. Mas fake news, ele usa a palavra em latim pia fraus, não é? Para dizer que ele fala isso do cristianismo, mas ele fala também do judaísmo, cristianismo e não seria diferente para o islamismo, né? E eu diria mais, para todas as religiões. Você pode usar isso, porque o Spinoza foi foi inclusive uma influência importante. Eu até gosto de lembrar isso. No idealismo alemão, o autor que mais entendeu Spinoza foi Nietzsche, não foi Hegel, foi Nietzsche. Então, o Nietzsche entendeu bem, como Spinoza havia já provocado com relação à compilação dos textos bíblicos para o judaísmo antigo, que era um tipo de. A Bíblia seria vista por Spinoza como um tratado político. Eu, pessoalmente, adoto essa leitura. Eu creio que a Bíblia hebraica é um tratado. E aí, depois, com o Novo Testamento, claro, a dimensão política é mais complexa, porque começa como uma seita judaica, não é? E que vai depois, quando vai peitar com o Império Romano, aí que vai ter a coisa mais dessa dimensão a política do cristianismo. E hoje, mais ainda, depois da teologia da libertação, que é um tema que eu levo muito a sério para a compreensão da decolonialidade. Não é? Isso aí é o que eu estou publicando nessa trilogia. Tem dois volumes que vão nessa linha aí de falar, uma do déficit fenomenológico da teoria crítica e do naturalismo, porque como eu falei ali com relação ao Parfit, é que eu quero evitar leituras reducionistas, tanto para a normatividade ético-política, que seria um tipo de normativismo, quanto para o naturalismo, que vai, por exemplo, na direção de um eliminacionismo, como fazem a Patrícia e o Paul Churchill. Né? Muitas pessoas acham que quando se fala de fisicalismo, fisicismo, o naturalismo, o materialismo, você já está assumindo uma posição reducionista. Eu creio que não necessariamente. Então, o que eu proponho como constitucionalismo social mitigado
realmente inspirado a partir da minha leitura e compreensão de John Rawls, é uma leitura construtivista que é entre as duas leituras. Por isso que é muito próximo do que o Blackburn chama de quase realismo. Então, a ideia aí, para o Nietzsche, é que nós somos obrigados a mentir em rebanho. É assim que ele coloca, né, de uma maneira sarcástica. Né? Vocês sabem que o Nietzsche tem um senso de humor muito forte, como tem o jovem Marx, sobretudo na leitura da religião. Então, esse modo, nós somos, né, sucumbimos e subscrevemos a convenções sociais, coletivas, não é? E isso vai por inércia, né? A pessoa não vai questionar porque é que, não é? A gente diz que estamos em 2025, né? Obviamente que você fala do ano em que você está remetendo a uma leitura do cristianismo que foi a que prevaleceu, né? Se fosse no calendário islâmico ou no calendário judaico, você teria outra leitura, ou para budistas, até como foi para a Revolução Francesa, né? Você zera e diz, ó, a partir de agora começou o calendário, não é? Mas a questão toda é que as pessoas não querem pensar que isso são convenções, querem acreditar, e é isso Nietzsche, mais uma vez, que são verdades eternas, e não se dão conta que são como efígies numa moeda e que vão sendo desgastadas através do tempo, né? Então, às vezes, há metáforas que aparecem e desaparecem. Isso fica tão claro no uso de certas palavras. Você vê governança. Eu gosto sempre de dizer isso quando eu falo de governança da IA. Governance é uma palavra nova em português, governança. Governança aparece na República de Platão, 2.500 anos atrás. O verbo kyberneia, que é governar, de onde vem a palavra cibernética, esse cyber, é o kappa, y, beta, epsilon, rho, em grego, né? Kyber. Essa palavra do cybercafé, ou cibercafé, ou ciborgue, é uma palavra que está lá na República de Platão. É a metáfora do timoneiro, o cara que pilota o navio, não é? O timão, que não é um time de futebol de São Paulo, o timão é o leme que o que conduz o navio e que geralmente está desgovernado. É uma metáfora que já foi muito usada com relação ao Brasil, dizer, ó, é um transatlântico desgovernado. Isso você pode dizer em qualquer país. Olha os Estados Unidos hoje. E é um perigo, é um transatlântico com mísseis nucleares, né? Apontado para tudo que é lado, não é? E assim, ele está desgovernado. Bom, está governado por um maluco, um psicopata ou um neofascista. Você pode dizer tudo isso do atual presidente dos Estados Unidos. Então, essa questão da governança na política é o que se chama governo, governamentalidade, que o Foucault trouxe esse termo. E o Foucault é um autor interessante, porque, embora tenha vários problemas que você pode levantar com relação ao Foucault, sobretudo com relação à Revolução Iraniana, não é? Que ele fez um diagnóstico e talvez um prognóstico pior ainda, mais desastroso ainda, é que o Foucault nos ajudou a redescobrir os estoicos nessa ideia do governo de si e dos outros, né? Então, essa leitura entre o Kubernetes de eu mesmo, o cuidado de si, o autoconhecimento implica um cuidado de si, assim como para o coletivo está o governo dos outros. Só que o Nietzsche suspeita ali, seguindo Spinoza, que o governo dos outros acaba sendo muito bem uma manipulação de bovinos, né? Essa metáfora do rebanho bolsonarista, e eu digo o rebanho lulista, não é muito diferente. Segundo Nietzsche, ambos nos remetem a essa concepção de manipulação das massas, não é? E isso é interessante, porque o Nietzsche empregou mesmo essa metáfora bovina, né? Isso também para ficar claro. Isso não é um termo que aparece na Zero Hora ou no jornal O Globo. Não, esse termo está usado lá por Nietzsche. Ele usa muito esse termo dos bovinos, né? Nós somos tocados como gado. Ele fala isso mesmo, ele diz isso. É moral escrava ou moral de rebanho. Ele usa esses termos. Bom, excelente fala, Nitamar. Acho que para concluir, assim, gostei muito, assim, tu levantou muitos pontos, assim, muitas questões que eu e o Labarato já tu acabou respondendo magnificamente. Se tu quisesse comentar, sim, porque como tu comentou que tu foi o único Socorbal numa conferência em Paris, que tu comentasse assim, como é que tu
avalia assim para alguém que almeja carreira internacional, para alguém que queira publicar em inglês que nem tu faz, indicações dos trabalhos que estão desenvolvendo, alguns livros. Para quem gostou das tuas aulas do Rawls, tu tem um livro do Rawls bem introdutório, né? Acho que é passo a passo. Tu também tem um do Foucault em inglês. Então, sinta-se à vontade para falar também um pouco mais da tua trilogia. E eu fico muito honrado, gostei muito da nossa conversa, sim, foi muito boa, assim. Tu fez um aulão, assim, magma, eu gostei muito de várias falas que tu falou. O Blackburn, na minha entrevista que eu fiz com ele, muitos pontos que tu levantou, ele explicou de uma maneira até razoavelmente didática, assim. O Blackburn, eu não acho ele um autor tão fácil de ler, alguns textos, outros sim, outros não. Mas ele Uhum. falando, assim, ele é bem didático, assim. Foi que nem tu, assim, ele não é tão complexo, assim, quando ele fala, ele consegue deixar bem clarificado, assim. Enfim, eu fico muito feliz assim com todos os treinos que a gente compartilhou, com os elogios que tu fez, o João também. Sinta-se à vontade, principalmente para falar também, ó, que tu já falou um pouquinho, mas se quiser falar um pouquinho mais dessa perspectiva da teoria crítica que vocês estão levantando no seminário de vocês da PUC, da comunidade. Então, sinta-se à vontade, Itamari. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite e pelas falas brilhantes que tu fez. Eu que te agradeço, José. E é um prazer a gente estar sempre conversando sobre filosofia. Eu comecei essa pesquisa em termos de publicações. Eu terminei meu doutorado na Universidade Estadual de Nova York e ali, quando eu fiz uma tese doutoral sobre a genealogia da modernidade em Foucault, lendo, sobretudo, a leitura, retomando a leitura que Foucault fazia de Kant e Nietzsche, lembrando que Foucault traduziu para o francês a antropologia de Kant desde um ponto de vista pragmático, não é? Fez uma tese doutoral sobre isso e que não tinha acesso na época. Lembrando também que quando defendi minha tese doutoral, não tinha ainda, não havia sido ainda publicada aquela coletânea de inéditos, que são os Cours de Collège de France, e aí é interessante, eu peguei muitos textos pirateados, não é, de palestras que o Foucault deu. Ele teve, por exemplo, 5 vezes no Brasil, mas eu estava em Nova York e peguei de outras pessoas da França, da África, de tudo que é lugar do mundo que assistiram seminários e peguei uma dessas cópias mimeografadas, xerocadas, não é, da sua tese doutoral para fazer uma genealogia da modernidade usando no próprio título, não é, uma analogia com a genealogia da moral de Nietzsche, porque o Foucault vai dizer que Nietzsche e Heidegger foram os dois autores mais importantes para ele começar a fazer filosofia. Ele tinha também formação em psicologia, era filho de um médico e teve estágio em hospital psiquiátrico, justamente por isso que ele se interessou pelo nascimento da clínica, história da loucura, etc., nos primeiros escritos. Mas para entender essa articulação entre arqueologia, genealogia e hermenêutica da subjetividade, que não eram ainda publicados, vejam bem, esses inéditos todos sobre estoicismo e tudo, tudo foi publicado postumamente, só para ficar bem claro. O número de publicações é muito maior depois que o Foucault morreu, né, em 84, do que o número de publicações que tinham ah, sido né, vindo a público antes da sua morte. Né? Isso acontece com vários autores, Wittgenstein tem isso, a Husserl também, muitos autores que só depois que eles morrem é que veem mais textos e que produzem outras coisas que permitem uma avaliação melhor. Mas eu fiz então à luz do que já havia e fiquei muito contente de ver que só estava confirmando pelas publicações que apareceram depois, se confirmava a minha intuição de que seria interessante articular esses três eixos. Não fui eu que inventei isso, o Deleuze dá uma ideia sobre isso, mas muitos leitores de Foucault não gostam disso ou não concordavam com isso. E pior ainda, a maior parte das pessoas que liam Foucault naquela época, final dos anos 80, começo dos anos 90, tomavam Foucault como um pós-moderno, porque tinha a hype do pós-moderno, do pós-estruturalismo nos Estados Unidos. Você sabe que o Derrida, ele ficou mais famoso e tudo só pelo tempo que ele teve nos Estados Unidos. Ele foi professor visitante lá onde eu estava fazendo meu doutorado. O Derrida foi um dos grandes filósofos que eu pude assistir seminários e conhecer melhor. Assim como você mencionou, eu fui a doutorando da Sheila Benhabib, só tive que mudar a orientação porque ela saiu de Stony Brook, da Universidade Estadual, e foi para New School,
me chamou para segui-la. Se eu fosse rico e tivesse dinheiro, eu teria acompanhado. A Sheila Ben-Habib já era ali a professora mais famosa do meu departamento, que tinha gente grande, como eu estou dizendo. O Derrida era visitante, o outro era Chomsky, não é? Então conhecia esses autores como professores visitantes. Mas eu tive a oportunidade, no mestrado, de trabalhar com um dos filósofos que até hoje eu respeito como um dos melhores e mais importantes do mundo. Inclusive, recomendo uma entrevista com ele, se conseguires marcar, porque ele está aposentado com mais de 80 anos. É o John Caputo. O Jack Caputo, para mim, foi um dos filósofos mais brilhantes. Ainda hoje ele é considerado, se você pensar em três, quatro americanos mais conhecidos, mais citados, o Caputo vai aparecer o nome dele como grande estudioso de Heidegger, Husserl, mas depois o Derrida ficou muito provocado pelo trabalho do Caputo e tiveram um debate. Mas eu assisti vários outros debates do Caputo com a Rorty, com também a outro filósofo já falecido, que se usa muito para a filosofia da ciência, né, a estrutura das revoluções científicas. Não é? Então, esse trabalho todo a gente conhece, não é porque depois fica para uma linha ou outra, e geralmente as pessoas não fazem esses ganchos. Eu tive muita sorte de ter feito mestrado com um cara que era muito já famoso, e que era muito acessível. Então, eu era assistente do John Caputo e pude desenvolver muitos trabalhos ali. Depois, até fiz duas lives com ele, ele já mais idoso e ele muito lúcido, ele continua muito lúcido e muito produtivo. Mas também pude conhecer o Mohanty, grandes autores da época, não é? O pessoal todo da linha heideggeriana, quando teve o centenário de Heidegger, ali é a primeira vez que eu encontrei o Derrida, não é? Em Chicago e pude assim ver esse trabalho de pessoas que faziam um trabalho de ponta e entender então nisso tudo os limites de cada posicionamento. Porque, obviamente, é mais cômodo você vestir a camisa de Kant, Hegel ou Wittgenstein e ficar o resto da vida trabalhando numa única linha. É como se você dissesse: olha, eu sou católico e para mim não interessam as outras religiões. Eu sigo isso aqui. E você lê até sobre outras religiões só para ter já a resposta de por que é que a sua é a verdadeira. E as outras são tentativas de chegar lá, mas não é aquilo mesmo. E na filosofia eu me dei conta, não é? Isso é interessante, que é um fenômeno muito parecido. A maior parte de meus colegas, eu tenho essa suspeita, eles têm uma atitude quase religiosa com relação ao que eles defendem. E acabam incorrendo de uma maneira ou outra num certo tipo de dogmatismo. Eu digo isso como alguém que ficou anos, por exemplo, na Sociedade Kant brasileira, trouxe o primeiro evento da Sociedade Kant assim fora do Atlântico Norte, né? Sempre foi na Alemanha, teve uma vez nos Estados Unidos, mas trazer para o Brasil, eu estava no evento de Berlim em 2000 e fizemos a proposta ali, eu e o saudoso amigo e colega Valério Roden, propusemos um congresso Kant no Brasil. E embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro, eu defendi a ideia de que deveria ser feito em São Paulo. E ligamos para o professor Gianotti, na época, grande filósofo brasileiro, também o professor Ricardo Terra, e foi combinado que seria na USP, e ali foi montada a comissão organizadora. Eu fui um dos organizadores desse grande evento da Sociedade Câncer. Mas aí depois não continuei. Muitas pessoas acham, ele achou que não tinha entendido bem Kant, ou isso. Não, é o contrário. Eu respeito Kant, até hoje, nós temos a possibilidade de fazer isso. Eu coloco Kant, assim como Aristóteles, entre os três, quatro ou cinco maiores filósofos de todos os tempos, sem nenhuma dúvida. Se for cinco, eu vou pôr Platão, Aristóteles, Kant, com certeza. Eu incluiria Wittgenstein, não é? Mas depende de quantos autores você está pondo, não é? Mas aí temos todas as mulheres que não estão incluídas. Temos tantos outros autores que às vezes são mal compreendidos. Eu diria Spinoza é um deles, né? Um autor mal compreendido. Mas você pode dizer isso de qualquer autor, né? Né? Pode dizer isso com relação a Heidegger, com relação a Nietzsche, com relação a Hegel, etc. Enfim, eu creio que a coisa interessante no nosso trabalho é de mantermos esses programas de pesquisa de uma maneira mais ou menos coerente. Então, respondendo à questão das publicações,
Eu publiquei inicialmente uma trilogia, mas quando eu fiz o primeiro volume, Tratados Ético-Políticos, foi mapeando essas contribuições da normatividade para a genealogia da modernidade, que era o trabalho da minha pesquisa, que culminou com a tese de doutorado em Nova York. Mas ali eu me dei conta que eu queria levar adiante para um tratado prático, teorético, não é? Então fiz um segundo tratado e um terceiro tratado político-teológico, que é uma inversão do teológico-político. Algumas pessoas não se deram conta disso, né? Mas o Spinoza, para ele, foi deliberado, né? Porque ele pega a teologia política da Bíblia hebraica e eu quis pegar justamente uma crítica a partir já dessa crítica que aparece no século XX em Carl Schmitt, né? Com relação à filosofia política, dizer que você está trabalhando com conceitos teológicos secularizados, não é? Então, a partir daí, eu me dei conta que eu teria que desenvolver outra a trilogia, ou pelo menos 4 ou 5 volumes. Eu cheguei até a postar, tem um site ali onde estão as tractata, que é o plural de tractatus, e aí eu coloco um tratado que seria sobre o déficit fenomenológico da teoria crítica, que vai permitir explicar, justificar um programa de pesquisa sobre naturalismo e normatividade, como eu mencionei aqui, quando eu comecei a fazer essa pesquisa no Instituto do Cérebro. Então, foi um programa de pesquisa de mais de 10 anos, com apoio do CNPq. Desde 1995, eu tenho sido apoiado pelo CNPq e agradeço a esse fomento federal que permite desenvolver programas de pesquisa, né? Então, aí seria um quarto tratado. Um quinto tratado sobre uma teoria crítica deocolonial da libertação. Por quê? A libertação, muita gente pensou que foi só aquele movimento da teologia política. Olha aí, a teologia política, não é? Assim como teve Spinoza na teologia cristã, mas também teve com relação à Palestina, tem a teologia da libertação palestina. Eu conheci tudo isso, então, isso dos anos 70, anos 80. Então, nós pudemos pensar, e eu pude desenvolver meu trabalho nessa direção agora, de retomar o termo decolonialidade, só para ficar claro, a decolonialidade não começa com Quirrano ou, sei lá, Mignolo, agora. Não, o que eu acho que é mais importante, no meu caso, é reconhecer a grande contribuição, por exemplo, das feministas, de movimentos negros, não é? Por exemplo, não só teve com Black Theology, não é? Começando ali nos anos 50, 60 e 70, então são bem antigos, assim como Não, tinha para também. a libertação das mulheres, feminismo, mas também a Animal Liberation, do Peter Singer, é dos anos 70, 71 por ali. Então você vê que esses movimentos vão na mesma direção da crítica pós-colonial e depois surgiu como descolonizante e agora como decolonial. Então eu quero desenvolver isso, já tenho as publicações parciais, não é? E que vai resultar nesse segundo tratado dessa segunda trilogia. E o terceiro seria esse, fechando com a teoria crítica decolonial da inteligência artificial. Agora, uma parte que eu coloquei é um outro tratado, mas que entra nisso aí, então fica como uma tetralogia, é a questão do liberalismo político e como esse liberalismo em Rawls é incluído na teoria crítica, assim como o feminismo. Porque a crítica feminista de Rawls vai permitir uma ampliação do leque feminista com relação ao meio ambiente, por exemplo, que são futuras gerações que não foi tematizado ou explorado por Rawls ou Habermas, né, em teoria crítica. Então, a questão do ecofeminismo entra com muita força para a questão da sustentabilidade que eu estou trabalhando. E ainda teria um outro tratado, tem 2 outros tratados que eu não sei ainda se eu vou fazer. Isso seria mais adiante, depende não é, quantos anos a pessoa ainda tem para levar essas coisas. Ainda eu tenho anotações sobre essa relação entre matemática e filosofia moral. Então, seria um tratado matemático-filosófico, que eu sempre me interessei, nunca deixei de trabalhar questões a partir de Wittgenstein, de filosofia da matemática e da lógica, por isso que eu admiro tanto o trabalho da Susan Hack. Ela é uma grande inspiradora para essas nossas pesquisas, e porque você sabe, ela também acabou subscrevendo ao pragmatismo, não é? Eu acho isso muito interessante. E uma outra
tratado, esse sim, em português, que é mais autobiográfico, sobre essa ideia de conversão, não é? Porque muita gente acha que isso é você, o cara se descobre que ele é de família judaica, palestina ou a Tupi-Guarani e você adota, ou matriz africana, não é? Por exemplo, não é? E aí vou entrar a estudar Yorubá ou entrar no Candomblé, não é? Eu tenho colegas que fizeram isso e eu acho muito interessante e totalmente válido. No meu caso, eu não creio que nenhuma conversão seja para dar a última palavra e dizer que isso encerrou a sua busca de esquepsis, porque justamente essas conversões levam a outras conversões, como a gente vê isso em Heidegger, né? Ele usa a palavra querer, né? Tem a palavra venda, a mais conhecida é linguistic turn. Turn é conversão. A virada linguística é uma conversão, não é? Ou você dizer que saiu de um paradigma ontológico para um paradigma da subjetividade nos séculos 17 e 18, como se faz essa análise, você encontra isso em Husserl, Heidegger e Foucault, não é? E Foucault é le mot et les choses, né? As palavras e as coisas. Mas essa guinada da ontologia para a subjetividade já permite depois você pensar a entrada para uma guinada linguística no século XX. Mas não é que não tivesse linguagem entre os gregos antigos ou subjetividade, sei lá, em São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, não é? Mais ainda, porque as confissões seriam bem nessa direção. Não, a questão toda, isso aí é como o John Caputo me ajudou muito a entender isso na leitura de Heidegger. Nós temos problemas filosóficos, e a filosofia, então, como estudo das problematizações filosóficas, e isso você vai retomando e reformulando em vários termos. Então, isso eu já pus no meu primeiro tratado lá de 99, o Tratado Ético-Político. Essa leitura eu mantenho até hoje, foi minha formação fenomenológica, mas que nunca foi para dizer filosofia continental em oposição à filosofia analítica. Eu compartilho da leitura de uma hermenêutica analítica, por exemplo, e filosofia, a fenomenologia analítica, como temos por exemplo, Dreyfus, né? Aqueles autores da West Coast Phenomenology, que é muito usada hoje para inteligência artificial. Finberg também, para a teoria crítica da tecnologia, não é? Mas, interessantemente, isso permite também você levar para problematizações de não estar num campo ou no outro. Não tem que ser filosofia analítica ou filosofia continental. Pode ser uma leitura do tipo pragmatista, não é? E isso sem pensar que você produz uma grande síntese ou um ecletismo. Esse perigo da grande síntese do ecletismo eu entendi logo que eu conheci o trabalho do Ricard. Foi uma coincidência quando eu estudei em Aix-en-Provence, no sul da França. Paul Ricard era um dos autores protestantes mais ligados a esse lugar onde eu estava fazendo o mestrado em teologia. E eu pude conhecer a sua obra ali e desenvolver, porque ele vinha seguidamente, assim como Jacques Ellul, que publicou ainda em 54 Le Système Technicien, que é a base dessa sociedade tecnológica como nós conhecemos hoje para IA. Então, nós temos a possibilidade de revisitarmos conceitos, e quando a gente cita nomes de escolas, não é necessariamente porque você compra o pacote todo, né? Eu acho que essa é a maneira interessante de se fazer filosofia no século XXI. E isso eu aprendi, sobretudo, com Habermas e Rawls, porque são autores que dão o devido crédito a outros pensamentos, outras contribuições de colegas, muitos que foram de sua época e que eles não são obrigados a concordar com tudo, mas utilizam muitas dessas ideias como ferramentas, não é? Como o Deleuze fala da caixa de ferramentas, né? Toolbox, não é? Então, boîte à outils em francês. Então, isso aí a gente pode desenvolver, e eu recomendo a todo mundo que faz filosofia feminista, filosofia afro-brasileira, filosofia de povos originários, etc., de manter essa interlocução com a tradição filosófica que está ali, por exemplo, na coleção Os Pensadores. Mas o desafio agora, para o século XXI, é publicar 55, 77 volumes sobre pensadoras,
E isso pode ser feito em português, em inglês, francês, alemão, tem várias, espanhol, várias contribuições feministas de mulheres que desenvolveram uma produção monumental. Não é um, dois ou três livros, são obras completas da Sheila Ben-Habib, Nancy Fraser, Judith Butler, né? Então, assim, para cada autora, você pode pensar trabalhos de ponta de filósofas que podem produzir um novo corpus filosófico. Assim, eu creio que deve ser feito com relação a outras leituras filosóficas no século XXI, mas em nenhum momento com a ideia de jogar na lata de lixo não é, a sua coleção Os Pensadores. Não façam isso, porque seria um grande erro, a meu ver, de juízo, seria uma má avaliação desses processos civilizatórios, que, com todos os seus erros, né, também teve muitos acertos, não somente para a filosofia, mas para as artes, ciências e religiões. Muito obrigado. Muito obrigado, Itamar. Gostei muito da tua fala, concordo. E toda a Hack é uma amiga muito especial, assim. Dei a sorte de criar uma amizade com ela e ela me deu várias dicas de estudo. Te fez uma recente entrevista que ela falou de literatura, que às vezes o pessoal da filosofia esquecem que a literatura ajuda muito a filosofia, que a literatura ajuda muito a pensar. Eu gostei muito da maneira como tu colocou. Eu como me enquadro assim, eu também, então, eu tento não. Eu gosto muito dos analíticos com pontos, continentais e outros, tento pegar o melhor de ambas as tradições. Mas é isso, Tamara. Muito obrigado. Que tenha um ótimo dia do Feliz do Pai para você, para todos aí que são pais. E foi uma honra falar com o senhor, Tamara. Gostei muito mesmo. Muito obrigado, José.